Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: calcule a integral de linha integral na curva C de menos y dx mais e dy mais 2x dz, onde C, essa curva C, é uma hélice definida por r de t, né? Então a curva já está parametrizada. R de t, que é o cosseno de ti, seno de tj mais t vezes k, com t entre 0 e 2π. Lembra que essa integral de linha que nós vamos calcular é uma integral de linha do tipo. É uma integral em uma curva C de um m dx mais um n dy mais um p dz, onde esse m e np formam o nosso campo, né, o nosso campo vetorial, um f de x, y, z, que é igual ao m dx, y, z vezes i mais um n dx, y, z vezes j mais um p dx, y, z vezes k, que é o que nós temos aqui, né? Nós temos nosso m, né? M, que é o menos y dx, mais n, que é o z dy, mais p, que é o 2x dz. Então nós temos essa forma. Como é que nós resolvemos uma integral desse tipo? Nós transformamos tudo em termos de t. Lembra, quando você transforma tudo em termos de t, você passa a usar o parâmetro t como referência para suas funções. Então o seu m dx, y, z passa a ser um m em termos de t. O seu n dx, y, z passa a ser um n em termos de t. Ou seja, a sua integral ela vai ser resolvida, né? Nós vamos transformar essa integral em uma integral definida, uma integral de a até b, né? Uma integral de a até b de um m dado em termos de t vezes a d de x. Lembra que o x também vai ser dado em termos de t. Então como é que vai ser o nosso dx? Lembra que o nosso dx vai ser a derivada de x em relação a t dt. Lembra que o seu x, né? O seu x aqui é uma função de t. Quando você transformar tudo em termos de t, o seu x também vai ser uma função de t. Você vai ter x em termos de t, y em termos de t e z em termos de t. De onde é que nós tiramos isso? Da parametrização da curva. Nós temos aqui o x em termos de t, que é o cosseno t, o y em termos de t, que é o seno t, e o z em termos de t, que é o próprio t, né? Então, coordenada x vezes i, coordenada y vezes j, coordenada z vezes k, para você gravar quem é x, y, z. Então, a derivada, né, o nosso dx, que é o diferencial de x, é a derivada de x em relação a t, dt. Então, essa aí que é a nossa primeira parcela. Segunda parcela vai ser o n em termos de t, vezes dy. Quem que é o dy? É a derivada de y em relação a t dt, mais o p. O p também em termos de t, vezes dz. Quem que é o dz? É a derivada de z em relação a t dt. Então nós temos aí a nossa forma de resolver essa integral de linha. Nós já temos todos os elementos necessários, já sabemos que o valor de A e o valor de B são dados aqui. Nós temos o m em função de t, que é o menos y. Nós temos o x', a derivada de x, né? Nós vamos calcular. Vamos jogar esses dados todos na nossa integral, ou seja, a nossa integral vai ser uma integral de A até B, ou seja, uma integral de 0 até 2π, de menos y. Quem que é o y em termos de t? É o seno de t. Lembra que nós temos x, né?
xi, yj, zk. Então, menos y. O y em termos de t é o seno t. Então, menos seno t. Vezes, o m em termos de t, vezes a derivada de x. Quem que é a derivada de x? Derivada de cosseno. Lembra que o x de t é o cosseno t. Então, a derivada de x é a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Então, menos seno t, tudo isso dt. Então, nós já montamos a nossa primeira parcela. A nossa primeira parcela aqui está montada. M em termos de t, lembra que o m é o menos y, o y em termos de t é seno t, então menos seno t, vezes o dx, quem que é o dx? É a derivada de x em relação a t dt, então derivada de x, o x é o cosseno t, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno t dt. Vamos para a segunda parcela. Na segunda parcela é o n em termos de t. Quem que é o n? O n é o z. Em termos de t, o z é o próprio t. Então, mais t vezes a derivada de y em termos de t. O y é o seno t. Derivada de seno é cosseno. Então, vezes cosseno t dt. Mais, a nossa última parcela, o p em termos de t. Quem que é o p? 2 vezes x. 2 vezes x, sendo x cosseno t. Então, 2 vezes cosseno t. Então, o p de t é 2 vezes x. X em termos de t é o cosseno t. Vezes a derivada de z. Lembra que a derivada de z em relação a t é a derivada de t em relação a t. A derivada de t em relação a t é 1. 1 dt. Então, nós começamos aí a montar a nossa integral. Como é que vai ficar essa nossa integral? Nossa integral vai ser uma integral de 0 até 2π, uma integral de 0 até 2π, na nossa primeira parcela, menos seno t vezes menos seno t, menos seno vezes menos seno, seno ao quadrado de t. Então, seno ao quadrado de t. Perceba que o diferencial de t, o dt, é fator comum em todas as parcelas da soma. Eu vou colocar em evidência. Então, vamos para a segunda parcela. T cosseno t. Então, mais t cosseno t. Vamos para a terceira parcela. Mais 2 cosseno t. Então, mais 2 cosseno t. Então, primeira parcela, menos seno t vezes menos seno t, seno ao quadrado de t. O dt eu vou colocar em evidência. T cosseno t, segunda parcela, dt vai colocar em evidência. 2 cosseno t vezes 1, 2 cosseno t, o dt vai colocar em evidência. Então, a nossa integral vai ser essa integral aqui, dt, que vai ser igual a... Perceba que nós vamos agora uma integral definida, integral de 0 até 2π dessa expressão. E nós precisamos calcular aqui, aplicar o teorema fundamental do cálculo, calcular a primitiva dessa função, ou seja, calcular a integral de seno ao quadrado, a integral de t cosseno t e a integral de 2 cosseno t, para poder resolver essa integral, aplicar o teorema fundamental do cálculo, fazer f de b menos f de a. Vamos calcular cada uma separadamente, depois nós juntamos tudo e montamos a nossa integral para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Perceba que para calcular essa integral nós vamos ter que resolver 3 integrais. A primeira delas, lembra a integral de uma soma. É a integral da primeira, mais a integral da segunda, mais a integral da terceira. E nós temos 3 tipos de integrais diferentes aí. Primeiro, uma integral de potência de seno, que eu vou ter que usar uma formulazinha trigonométrica. Uma integral de t cosseno t vezes cosseno t, que é uma integral que nós vamos resolver por partes. Nós vamos aplicar em um dispositivo prático. Uma integral de cosseno, essa integral aqui é a última integralzinha simples. Primeiro vamos resolver a integral de seno ao quadrado de t. A integral de seno ao quadrado de t, nós vamos usar aí uma formulazinha que diz o seguinte, que o seno ao quadrado de t, ele é igual a 1 menos o cosseno de 2t
sobre 2. Perceba que nós não resolvemos diretamente a integral de seno ao quadrado. Nós usamos uma formulazinha, que é a formulazinha do arco duplo, né, o cosseno de 2A, que é o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A, e usamos essa formulazinha para poder transformar o seno ao quadrado em uma expressão que não tem esse quadrado, que nós conhecemos na integral de cosseno. Integral de cosseno é seno, então dá para resolver a integral do seno ao quadrado de t, a integral do seno ao quadrado de t dt como sendo a integral de 1 menos o cosseno de 2t sobre 2 dt. E aí essa integral é mais fácil. Então isso aqui vai ser igual a meio, né? Vai ser igual a meio, que multiplica a integral de 1 menos o cosseno de 2t dt, que vai ser igual a meio, que multiplica a integral de 1 em relação a t, é o próprio t, a integral do cosseno, integral de cosseno é seno, né? Então menos o seno de 2t dividido por 2. Aí tem uma regrinha também. Cosseno de A vezes t, integral de cosseno de A vezes t, é o seno de A vezes t dividido por A. Aí é uma aplicação mais simplesinha da integral por substituição simples. Bem, fazendo isso tudo, mais uma constante c de integração. Nós vamos usar essa parte aqui na nossa primeira integral. Então, integral de seno ao quadrado de t. Então, o que é integral de seno ao quadrado de t? Integral de seno ao quadrado de t é meio vezes t, então t sobre 2, meio vezes menos seno de 2t sobre 2, então menos o seno de 2t sobre 4. Então, essa aqui seria a nossa primeira integral aqui. Lembra que no teorema fundamental do cálculo a constante é zero. Então a primeira integral nós resolvemos. Nós vamos resolver agora a integral de t cosseno t, né? Integral de t vezes o cosseno t dt. E aí nós vamos usar, como essa integral é uma aplicação de integral por partes, vamos usar um dispositivo prático para integral por partes. Eu vou pegar t e vou derivar, e vou pegar o cosseno t e vou integrar, né? Lembra que a derivada de t em relação a t é 1, a derivada de 1 em relação a t é 0. Eu paro aí, né? E faço a integral de cosseno. Integral de cosseno, né? Qual que é a integral de cosseno? Qual é a função cuja derivada é cosseno? É seno. Então a integral de cosseno é seno, seno t. E a integral de seno é o menos cosseno t. E multiplico, né? E faço o produto. Esse vezes esse, com sinalzinho de mais. Esse vezes esse, com sinalzinho de menos. Que na verdade é o dispositivo prático para a fórmula da integração por partes. Lembra que integral por partes é a integral de u dv, que é u vezes v menos a integral de v du. Então, u vezes v menos a integral de v, né, integral de v du. Isso aí vai dar, né, na nossa integral, isso aqui vai ser igual a t seno t, isso aqui vai ser igual a t vezes seno t, menos com menos mais cosseno t mais a constante c. Novamente, constante c é zero. No meu teorema fundamental do cálculo, vou usar só essa parte, constante c igual a zero. Então, mais t seno t mais cosseno t, tudo isso mais, né? Mais 2 vezes a integral de cosseno. A integral de cosseno é seno, mais 2 vezes o seno de t. Lembra que a nossa constante é zero. Tudo isso no intervalo de 0 a 2π. Então, essas contas aqui embaixo foram para achar
a expressão do nosso teorema fundamental do cálculo, né? Que é a primitiva dessa função, que é a integral de seno ao quadrado. Integral de seno ao quadrado é, aplicando a distributiva aqui, t sobre 2 menos seno de 2t sobre 4, mais uma constante c. No teorema fundamental do cálculo a constante é zero. Integral de t cosseno t, integral de t cosseno t é t seno t mais cosseno t, mais c, então t seno t mais cosseno t, mais a integral de 2 cosseno. Essa integral é simplesinha, né? 2 é uma constante, então a gente sai da integral, conserva ele aqui, integral de cosseno é seno mais seno t. A partir daí, né, que você descobriu a primitiva da função, agora é fazer f de b menos f de a. O que é o f de b? É o f para t igual a 2π. Menos f de a, que é o f para t igual a zero. Vamos ver como é que fica isso. Vamos fazer o nosso f de b menos f de a. Então esse teorema fundamental do cálculo vai ser igual a, né? Lembra que o f de b é o f de 2π? Então a primeira parcela ali, 2π sobre 2, t igual a 2π, menos o seno de 2 vezes 2π, que é o seno de 4π, sobre 4, mais 2π vezes o seno de 2π mais o cosseno de 2π, né? 2π seno de 2π mais o cosseno de 2π mais duas vezes o seno de 2π. Então isso aqui seria o f de b. F de b menos o f de a. Aí vamos fazer o f de a. O que é o f de a? O f de a é o f de t igual a zero, né? F de b menos f de a. Se eu botar t igual a zero sobre 2, menos o seno de 2 vezes 0, seno de 0 sobre 4, mais 0 vezes o seno de 0, mais o cosseno de 0, mais duas vezes o seno de 0. Então nós temos aí o nosso f de b, né? Nosso f de b, né? F de b é o f de 2π, então 2π sobre 2, seno de 4π sobre 4, 2π seno de 2π, cosseno de 2π, 2 vezes seno de 2π, menos f de 0, 0 sobre 2, seno de 0 sobre 4, 0 vezes seno de 0, cosseno de 0, 2 seno de 0. Bem, recordando, seno de 0 é 0. Se o seno de 0 é 0, ó, 0 dividido por 2 é 0, seno de 0 é 0, 0 dividido por 4 é 0, 0 vezes seno de 0 é 0, cosseno de 0, 2 vezes seno de 0 é 0, desaparece. Seno de 2π, lembra, 0, π, 2π. Seno de 2π também é 0. Se o seno de 2π também é 0, ó, seno de 2π é 0, então 2π vezes 0 é 0. 2 vezes seno de 2π é 0. 4π, 0, π, 2π, 3π, 4π. Coincide com 0 também. E o seno de 4π também é 0. 0 dividido por 4, 0. Então o que sobra nessa nossa conta aqui? Sobra 2π sobre 2, 2π sobre 2 nós também simplificamos, né? Sobra π, 0, 0, mais o cosseno de 2π. Bem, lembra que o cosseno de 2π, né? 0, π, 2π, coincide com o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. π mais cosseno de 2π ou cosseno de 0, que é 1. Tudo isso menos, né? Menos o cosseno de 0. Menos 1. π mais 1 menos 1, que é igual a π. Certo? Então nós temos π mais 1 menos, com mais dá menos, menos 1. Mais 1 menos 1 cancela, então π. Então esse é o valor, né? O valor dessa integral de', dada na forma de m dx mais n de y mais π dz, sobre uma curva C que é dada por essa hélice. Então o valor dessa integral é igual a π. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.